Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de técnicas de integração. Na primeira parte dessa aula, no vídeo anterior, observamos alguns detalhes da nossa tabela de integrais e também resolvemos algumas integrais imediatas. Agora, vamos resolver integrais não imediatas. São integrais que, se você olhar, não temos uma regra direta na nossa tabela. E a gente pode perceber isso aqui, ó, porque temos duas funções se multiplicando. E na nossa tabela a gente tem apenas uma regra com a situação que duas funções se multiplicam. E que não são essas que estão aqui. Então agora a gente vai ver como é que funciona o método da substituição. Então faremos a integração através desse processo. O que consiste esse método, basicamente? A gente vai fazer uma troca de variável, uma substituição de variável. E para isso a gente vai olhar aqui a integral e vai determinar que uma parte dela a gente vai chamar de u, com o objetivo de todos os x's que aqui estão desapareçam e fiquem tudo u. E a primeira dica, e a mais importante dela, é a seguinte. Você vai escolher uma parte que tenha x para chamar de u, contanto que essa parte, quando derivada, dê uma parte parecida com a outra. Como assim? Se eu chamar esse x de 1, quando eu derivar, a derivada de x é 1, e a gente não vê aqui alguma coisa para trocar. Agora percebam, se eu chamar o x ao quadrado de 1, quando eu derivar, a derivada de x ao quadrado vai dar 2x, e vejam só, tem algo parecido aqui. Ele pode dar igual em alguns casos e alguns parecido. Se tiver um número multiplicando, não é problema. A gente pode tirar da integral. Se tivesse um 2x aqui, seria perfeito. Ok? Ah, mas eu poderia chamar o seno de x ao quadrado de u. Se eu derivar o seno, vai aparecer cosseno. E notem que aqui não tem cosseno. Não estou vendo cosseno nenhum. E vocês vão perceber que à medida que os exercícios vão sendo feitos, você vai ganhar experiência e prática nisso, você vai conseguir identificar mais facilmente a parte que você vai chamar de u. Claro que isso é importante, que você tenha uma certa facilidade e lembrar algumas derivadas, ok? Mas vamos fazer esse primeiro caso e vamos ver como acontece, que tudo isso que eu falei vai ficar mais claro. Vamos começar então. Vejam só. Eu vou chamar de 1 o x ao quadrado. E eu sempre, depois que eu fizer isso, eu derivo 1 em relação a x. Então nós teremos aqui, ó, derivada de 1 em relação a x. E o x ao quadrado, a derivada, o 2 vem para frente e tira um do expoente. 2x. E sempre que a gente fizer isso, esse procedimento é padrão. A gente vai passar o dx para lá. Então, ó, vamos seguir aqui. Ó. Como é que vai ficar isso? Vai ficar du é igual a 2x dx. Aí você vai perceber que essa parte aqui ó, começa a se assemelhar com aquilo que está lá. Então, eu já vou adiantar para vocês o seguinte. Tá? Como é o primeiro caso, eu já quero dar um passinho mais à frente para vocês enxergarem o processo. Depois tu já vai fazer isso com mais desenvoltura. Olha só aqui, ó, isso que eu vou fazer aqui em verde é desnecessário. Tá? Não é necessário, mas eu gostaria que vocês enxergassem a seguinte situação. Eu vou escrever o seno de x ao quadrado na frente. Aqui a gente tem um pontinho da multiplicação, mas vocês sabem que aqui também está multiplicando. Tá? Se quiser colocar o pontinho ali, não tem problema. E esse também não precisaria aparecer. É que aqui a gente está querendo destacar as duas funções. Olha só, vou colocar um pontinho novo, x dx. E aí você percebe que aqui ó, a gente vai trocar o x dx por alguma coisa que tenha u. Então, ó, x dx. A troca vai acontecer aqui. Então, vocês percebam que a gente vai trocar uma função e operador junto por outra coisa. Só por um operador. Isso tem a ver com a regra da cadeia, de a gente estar trabalhando com uma função composta. Mas isso a gente vai deixar para observar depois que a gente pegar essa prática aqui da troca. Certo? Então, não tem o 2 lá. A gente poderia acrescentar um 2 em cima e um 2 dividindo, como a gente vê em alguns lugares, ou simplesmente faz o seguinte. Vamos tirar o 2 dali, está multiplicando, passa dividindo. Ó, d sobre 2 é igual a x dx. Quando você conseguiu fazer isso aqui, a chance de o processo estar correto é muito, mas é muito grande. Então vamos ver como é que fica.
Vamos chamar essa nossa integral aqui, ó, de... Ou essa aqui mesmo, vamos colocar aqui do lado, para não ter que reescrevê-la, vamos chamar de I, de integral. Ok? E já vou passar aqui para baixo, vou chamar de I. Igual. Vamos ver se a troca ficou ok. Então, olha só, integral de seno, o x ao quadrado foi trocado por u, e o x dx foi trocado por du sobre 2. É vezes aqui, né? Du sobre 2. Notem que agora ficou uma integral imediata da tabela. Não tem mais outra função, porque a função x aqui, ó, ela foi embora junto com o operador. A gente pode dar uma arrumada, porque esse 2 aqui está dividindo, a gente pode tirar. Ó, então ele vem para frente multiplicando, vai ficar meio integral de seno de u du. Agora ficou uma integral imediata, ok? Agora a gente pode fazer a troca. Ou melhor, né? A gente pode resolver ela, tá? Vamos ver o espacinho aqui? Então vou lá. I é igual. Agora você vai consultar a tabela, meio. E notem, pessoal, que a integral ficou tudo em relação a u. Tá? E a troca funciona bem quando acontece isso. Não pode mais ter x aqui, porque a gente fez uma troca de variável. Tá? Então tudo vira em função de u. Aí você vai na tabela, né? Você vai na tabela, ó, e procura lá seno de AX. Só que agora, em vez de x, nós estamos usando u. Então, o númerozinho que está na frente ali, ó, no lugar do a, na verdade é 1. Então, fica seno de x, dx. 1 vai aqui embaixo, ó, porque o azinho está na frente do x, né? Que o nosso aqui é o 1. Então, vai ficar 1 sobre 1. Não vai interferir, só vai interferir o menos. E eu repito aqui o cosseno. Ó. Então, seno de x, ou seno de u, vai ficar cosseno de 1. E como é 1, vai ficar menos. Tá? Então, vamos voltar aqui. Vou voltar aqui, aqui é o nosso próximo exemplo. Então, integral de seno de 1 vai ser, vou botar um parênteses aqui, menos cosseno de 1. Ok? Como acabamos de resolver a integral, já coloca a constante. Mas eu estou resolvendo uma integral, até vamos já... Mas nós estamos resolvendo uma integral que é a variável x. Então a gente tem que devolver para a variável x. Certo? Mas antes disso eu vou dar uma organizadinha aqui. Ó. Esse menos aqui eu vou botar para frente, então vai ficar menos meio cosseno de u mais a constante de integração. E agora sim, a integral que lá em cima nós chamamos de i, vou fazer aqui do lado. I é igual a menos meio cosseno, e você volta o u para a variável original que está lá em cima. Ó. O u vale x quadrado. Cosseno de x quadrado mais c. Eu coloquei o i para não carregar muito, né, a nossa resolução. Então aqui está a integral. Então, o espaço aqui ficou um pouco reduzido, né, porque eu quero fazer duas integrais numa folha, mas você poderia escrever, então, integral de x, seno x ao quadrado de x, é igual a isso aqui. Como eu chamei de i lá, está o i aqui. Tá? É legal que você mantenha o sinal de igual, senão daqui a pouco você está se perdendo e a gente vai precisar disso mais para frente. Então pode notar que eu sempre uso, nem que eu chame integral de i para economizar espaço, tá? Mas sempre trabalho com o sinal de igual. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? A gente verificou que a integral não é imediata, escolhemos uma parte para chamar de u, de preferência aquela que, quando derivando, dá uma outra que está parecida aqui, que foi o que a gente viu, né? A derivada de x quadrado dava 2x e tinha o x lá. Derivamos até o final, até encontrar a parte que fica semelhante. A gente sempre tenta isolar o du, pode ser que fique um termozinho aqui. Tem outras maneiras de fazer isso, de acrescentar um 2 aqui, para não ter que tirar ele dali. Tá? Eu prefiro fazer assim. Faça a substituição, vai dar uma integral imediata, aplica a regra na tabela, simplifica o que for preciso, ou o que for possível, depois volta para a variável x. Então, troca o 1, resolve a integral, volta o para x de novo. Certo? É isso. Aqui está a integral.
Vamos fazer mais um exemplo, a gente vai pegar um pouquinho mais de prática, tá? Aqui temos, ó, o exemplo S2, que é de substituição. Novamente você olhou, não temos essa integral imediata na tabela. Então, como a gente acabou a resolvida de cima, a gente já percebeu que o segredo aqui, ó, é chamar o x ao quadrado de u, que a derivada dele vai dar 2x, está aqui. Não vale a pena chamar o e junto, porque a derivada de e elevado a alguma coisa vai de e de novo. Então tem que ter um outro e aqui. Então a gente já percebeu que a regra é a mesma. Tá certo? Então vamos lá. Ó. Você vai perceber que o procedimento é o mesmo. O u é igual a x ao quadrado. Então vamos derivar. A derivada de u em relação a x é igual a 2x. Mas a gente vai tentar, ó, x dx. Você pode fazer igual a gente fez antes, colocar o x aqui para ele ficar juntinho, tá? É uma opção. Então vamos lá. Ó. Fica du é igual a 2x, passa o dx para lá. Já está aparecendo aqui, ó. Nós vamos querer trocar, ó. Lembre-se que está tudo multiplicando. O x e o dx por uma coisa só. X dx, então 2 passa dividindo. Vou fazer aqui do lado. Vai ficar du sobre 2, que é igual a x dx, o mesmo caso de antes. Certo? Ó, x dx. Então, beleza. Vamos lá. Integral. Olha só, x dx. Vamos trocar por du sobre 2. E o e elevado a x quadrado vai ficar e, olha só, x quadrado, u. Não ficou organizadinha, foi proposital, né? Porque ela não está numa ordem. Então a gente pode fazer o que agora? A gente pode postar um meio para frente e escrever e na u du. Certo? Como está multiplicando, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Então aqui está. Certo? Integral imediata você vai ver na tabela. Ó, meio. Vamos lá. Vamos achar na tabela a integral de e na u. Essa aqui é bem já conhecida nossa, né? Mas eu quero dar uma olhadinha na tabela. Olha lá. Ó. A nossa tabela de integral, ela tem e elevado a x. Então ele permite que tenha um númerozinho na frente do x. O nosso númerozinho na frente do é 1. Então e, como se fosse e na x. Se aqui é 1, aqui ele vai ser igual e vai ter 1 sobre 1. Então, e elevado na x é e na x. Se tivesse e elevado a 2x, fica e na 2x, e aqui teria um 2 embaixo. Ok? E aquela velha história, né? A derivada de e na x é e na x, a integral também vai ser. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vou posicionar a folha aqui que dá uma escapulida. Então, integral de e na u, assim como a derivada de e na u, é e na u também. Derivamos, ou melhor, integramos, constante de integração. Agora já podemos substituir, eu vou reescrever aqui que eu não tinha escrito, ó. A integral de x e na x quadrado dx é igual. Opa, vamos subir um pouquinho. Meio. E elevado é quanto vale u aqui em cima, ó, na nossa troca. E na x quadrado mais a constante de integração. Certo? Aí está. Aqui eu não acabei indicando que essa integral é igual àquela, né? Podia colocar aqui um igual aí e botar um aqui, mas acabei fazendo direto. Tá? Então, de novo, só para a gente revisar o nosso processo, encontro uma parte da integral para chamar de u, derivo ela em relação à variável que está aqui, que normalmente é x, depois eu isolo du e vejo se aquilo que está aqui é similar ao que está lá, na integral. Ah, não tenho 2 lá, então eu passo para o outro lado. Portanto, que isso aqui fica igual ao que está lá. E aqui eu não mudei a posição, mas você podia ter colocado x dx um do ladinho do outro para apreciar. Certo? Fizemos a substituição, aqui de propósito eu deixei na outra posição, para você não se assustar. É só arrumar. Né? Integral imediata, integral de e na u é e na u, assim como a derivada de e na u é e na u também.
integramos constante de integração. Depois só reescrevi o problema inicial e troquei de novo a variável u para x. Então a gente troca para a variável u, ela vira uma integral imediata, a gente integra, depois volta para a variável x. Certo? Ó, meio e na x quadrada mais c. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Mais um exemplo. Muito bem. Vejam só essa expressão aqui. Nenhuma chance de a gente abrir esse produto notável na potência 10 que ele vai ficar gigante, né? Mas essa integral também não aparece na tabela, ela é não imediata. Será que o processo da substituição resolve? Vamos ver. Se eu chamar isso aqui de u, que é uma função do primeiro grau, na hora que eu derivar, ela fica uma função constante. E aqui eu tenho uma função do segundo grau. Então você já percebeu que se tem uma função de primeiro e segundo grau, você vai chamar a u a função do segundo grau, porque quando eu derivo do segundo grau, dá de primeiro. Então vamos nessa. Então vamos... U é igual a 2x ao quadrado mais 2x menos 3. Você pegaria essa função com o expoente 10? Se eu pegar ela com o expoente 10, ela vai resultar numa outra função com o expoente 9. Não tem nada aqui. Então a gente pega só a parte interna. Ó, só a parte interna. O que a gente faz? Derivada de 1 em relação a x. O 2 vem para frente multiplicando, vai ficar 4x, perde 1 no expoente. A derivada de 2x fica 2. E a derivada de menos 3 vai ficar 0. Agora vamos arrumar. Sempre o du fica isolado, o dx passa para lá. Então fica du é igual a 4x mais 2. O dx passa multiplicando. Notem, pessoal, ele multiplica todo mundo. Tá? Então eu vou botar um parênteses. Isso aqui está parecido com o que está lá? Está muito parecido. Notem que esse aqui está o dobro. Eu poderia fazer o seguinte, colocar um 2 aqui multiplicando e multiplicar, e colocar um 2 dividindo. Tem lugares que, se você pesquisar, você vai ver que é feito assim. Mas não precisa. Então a gente pode fazer o quê aqui? Ó? Du é igual. Dá para colocar o 2 em evidência. Então fica 2x mais 1. dx, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. E esse 2 aqui, eu vou passar para cá dividindo, tal qual a gente já fez antes. Sempre vai acontecer isso? Não, não vai ser sempre. Foi uma causalidade dos nossos exemplos aqui. Pode ser contra o número e às vezes pode estar igualzinho. Podia estar igualzinho aqui, ó. Tá? Podia estar igualzinho. E muitos do que vocês vão fazer na lista de exercício vão dar exatamente igual. Então vamos lá, o 2 passa dividindo, vai ficar du dividido por 2 igual a 2x mais 1. É legal deixar o parênteses porque o dx está multiplicando. E olhem só, pessoal, ficou igualzinho. Então eu vou trocar o operador e mais uma função por um operador só. Em vez de ficar duas funções, com a nova variável vai ficar somente uma. E aí a gente pode encontrar ela na tabela. Opa, legal. Então vamos chamar essa integral aqui, para não ter que escrever ela toda, vamos chamar ela de I. Certo? E vou colocar aqui, ó. I é igual, vai ficar sempre certinho. Beleza? Integral, olhem só. Tudo isso aqui é U. Então vai ficar U na 10ª potência. 1 na 10. E agora, ó, 2x mais 1 dx, 2x mais 1 dx, igualzinho. Tudo isso aqui vai virar o quê? Du sobre 2. Du sobre 2. Lembre-se que está multiplicando, então esse 2 pode vir para frente, como ele está embaixo, vai ficar o quê? Meio, integral de U na 10, du. Vejam só, esse termo grande aqui, quando substituído, olha como ficou. Ficou uma integral imediata da nossa tabela, e é a segunda regra. A gente não precisa nem consultar a tabela, porque na aula anterior a gente fez bastante casos desse aqui. Então como é que fica? Que é x elevado ao número, né? Só que agora a gente está usando u. É de praxe usar u, você pode usar outra letra que não seja x, tá? Que lhe agradar. De praxe a gente usa o u. Então, ó, u na 10, como é que fica? Um x elevado ao expoente, ele ganha 1 no expoente, e o mesmo cara aparece embaixo. Já dava para ter feito direto, né, pessoal? Tá? Já dá para ter colocado 11, 11. Mas fiz aí com o mando figurino.
mais a constante de integração que a gente acabou de fazer. Certo? Então, agora, vou escrever de novo a integral i, já que a gente fez aqui, eu vou ir de novo. É igual. O meio está na frente, ok. U elevado a 11. E embaixo eu tenho 11 também. Multiplicando mais a constante de integração. Isso aqui fica como? O 2 vezes 11 vai ficar 1 sobre 22. E já podemos devolver, ó, né? Já podemos devolver o valor de U, que é esse que está aqui em cima. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever aqui só para 1 na 11 mais C. E vou deixar a resposta final mais aqui do ladinho para ela ficar um pouquinho mais elegante. Então, ó, a integral I, poderíamos escrever isso aqui tudo de novo, né? Para ficar legal aqui na resposta. Vai ser o quê? 1 sobre 22. Quem que é o U, que a gente tem que devolver agora? Está lá em cima, ó. 2x ao quadrado mais 2x menos 3 elevado a 11 mais a constante de integração. Certo? 1 sobre 22, trocamos aqui, elevado a 11, mais C. Esta expressão é o resultado daquela integral que nós temos lá em cima. Certo? Novamente, para lembrar o processo, encontra uma parte para chamar de U, deriva em relação à variável da integral, que normalmente é x, isola o du, vê se fica parecido, se precisar faz um ajuste. Substitui, ela vai dar uma integral imediata, né? Só organiza. Vai na tabela, integrou. Se precisar, organiza de novo, e ela, né, já está resolvida. E assim que você organizar, volta para a variável x. Certo? Volta para a variável x. Muito bem. Vamos para mais um exemplo. O exemplo S4. Olhando para essa integral que está aí, o que parece? Ela parece relativamente simples, não tem duas funções, né? Se multiplicando igual nos outros exemplos que a gente fez. Mas ela pode ser uma função composta, e é não, porque tem uma potência aqui, e não tem nada, e não tem nada parecido na nossa tabela. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar uma substituição, já que não tem nada na tabela, para ver se a gente consegue simplificar essa expressão. Porque se isso aqui virar uma coisa só, e ficar tipo a gente fez aqui, ó, U elevado a 8, ele está embaixo e joga para cima, toda vez que ficar um termo só numa potência, a gente sabe que é aquela segunda regrinha na tabela, né? X elevado a um número, ou U elevado a um número. E aí tá ok, a gente já sabe como fazer. Só somar um no expoente e repetir embaixo. Então é isso. Se a gente chamar isso aqui de U, a derivada de uma função no primeiro grau vira uma função constante. Opa, isso tá ok, porque é uma função constante representada por um número. E se tiver um número aqui na frente, ó, tá tudo certo. Vamos ver como é que funciona? Vamos lá. Então a gente vai chamar de U tudo que está aqui dentro. Não vamos pegar esse expoente junto, porque aí a derivada de uma potência de 8 vai ter uma potência de 7. Não tem mais nada aparecendo aqui. Então só o que está no miolo. Pode acontecer de a gente chamar de U e ver que o processo não se encaixa? Pode. Aí a gente vai perceber o quê? Que a gente não denominou a parte certa da função de U, ou futuramente que essa integral não pode ser resolvida pelo processo da substituição, porque não é toda integral que pode ser resolvida por esse processo. Aí a gente vai aplicar um outro processo que a gente vai ver mais adiante. Tá? Nem toda integral pode ser resolvida por esse método. A gente vai evoluindo no processo. Tá? Então vamos lá. 3x menos 5. Agora vamos derivar. A derivada de U em relação a x. Como é que vai ficar? A derivada de 3x é 3. E a derivada de menos 5 é 0. Então a gente vai fazer o quê? Vamos isolar o du. du é igual a 3 dx. Eu poderia fazer assim, pessoal. Eu queria que tivesse um 3 dx aqui, ó. Como é fracionário, eu posso botar um 3 em cima e um 3 embaixo, que simplifica vira 1. E aí eu já encaixo com esse cara aqui, ó. Tá? Tranquilamente. Tá? Põe um 3 multiplicando em cima, um 3 multiplicando embaixo, porque na verdade é 1. E aí eu faço essa troca. E esse 3 que está aqui vem para frente. Que é o que vai acontecer depois, porque nós estamos fazendo o quê?
Nós vamos deixar só o dx, então vai ficar assim, ó. 3 está multiplicando, passa para cá, dividindo. Igual a dx. Só vamos trocar o operador, porque tudo tem que virar u. Então, dx vai virar du sobre 3. Já podemos fazer a troca. Vou subir um pouquinho aqui. Então, ó, vou chamar essa integral aqui. Se a gente vai precisar de espaço, né? Vou chamar ela aqui, ó, de i. Certo? Já vou escrever aqui, ó. I é igual. E vamos fazer a troca. Ó, integral. O dx está aqui em cima, eu poderia ter escrito ele do lado, tá? Porque agora nós vamos fazer a troca, a posição não vai ficar legal. Quer ver, ó? Quanto que vale o dx? Du sobre 3. Vezes, ó, então esse cara que está aqui embaixo, ó, é o u. Então, vai ficar assim. U na oitava, tá vendo? Ó? A posição não ficou boa. Então, eu podia ter tirado o dx para o lado, e aí ia ficar aqui, du sobre 3, e aqui ia ficar 1 sobre 1 na oitava, tá? Mas não tem problema, vamos organizar, ó. Tá? Nem sempre vai dar para fazer certinho, né? Para organizar, ela pode ficar assim. Então, ó, 1/3 vem para frente, propriedade da linearidade, e vai ficar o quê? Eu vou deixar assim, 1 sobre u na oitava, du. Quase uma integral imediata. Na integral imediata, esse cara está em cima. Ok? Se eu inverter essa fração, o que acontece com o expoente? Troca de sinal. E para a nossa regra na tabela, é u elevado a um número, não importa se esse número é positivo ou negativo. Tá? Só não vale se aqui for menos 1. Aí se for menos 1, ele fica embaixo. E aí tem uma regra específica para isso, que é o ln. Então, opa, já podemos organizar aqui, ó. Certo? Integral i, integral, vai ser igual a 1/3. Qual que é a regra? Vamos escrevê-la aqui, né? Eu sei que quem já praticou já está acostumado, mas vamos lá. Soma 1 no expoente, e esse mesmo número você repete embaixo. Claro que podia ter feito direto. Integramos? Integramos. Constante de integração. Certo? Muito bem. Vamos dar uma organizada? Ok. Aqui em cima vai dar quanto? Nós temos espaço, então não tem problema. Vamos fazer mais um passinho aqui. 1/3. U. Menos 8 com 1 vai ficar menos 7. E aqui embaixo vai ficar menos 7 também. Mais a constante de integração. Certo? Já podemos dar mais uma organizadinha. Esse 7 vem para frente. Vai ficar 1 sobre 3 vezes 7, 21. Só que o menos aqui embaixo. Posso passar ele para cima ou colocar ele aqui no meio. U elevado a menos 7, por enquanto. Mais o C. Espremer um pouquinho aqui. Eu não gosto quando acontece isso. Ok? Já dá para devolver para a variável x? Já dá. Mas a gente deixa o expoente negativo, né? Pô, o problema aqui está com o expoente positivo, então vamos dar mais uma arrumadinha. Podia já substituir e botar o x, né? Mas vamos dar mais uma arrumadinha. Para quando botar o x já está tudo certo, tudo legal. Então, ó, menos 1 sobre 21. Se eu inverter u elevado a menos 7, vai ficar como? Vai ficar 1 sobre u e o expoente troca de sinal. Fica positivo. Mais a constante de integração. Opa, agora sim. Então, ó, eu vou deixar esse 1 em cima, né? 1 vezes 1, 1. Vou deixar aqui, ó, posso deixar o menos assim. E aqui embaixo vai ficar 21, 1 na 7, mais a constante de integração. Ó, não tem mais simples que isso. Posso voltar agora o u para a variável x lá em cima? Ok, então agora vamos à resposta. Tá? Até vou reescrever a integral. Nós temos esse espacinho aqui, ó. A integral de dx (3x menos 5) na oitava. O 8 ficou pequenininho. É igual. Esse menos eu posso até optar em botar aqui na frente, né? Mas vou deixar ali, tá? Vou optar por essa representação dessa vez. Vou traço aqui, então. Menos 1. Aqui é 21. Quanto que vale o 1? Olha só. Nosso u é 3x menos 5.
elevado à sétima potência, mais a constante de integração, porque estamos trabalhando com integrais indefinidas. Olha aí que beleza. Vou marcar essa respostinha, porque ela ficou da hora. Certo? Dá para ter um panorama da resolução inteira. Então, recordando no que consiste o processo de resolver integrais por substituição, observa a integral, escolhe uma parte para chamar de u, deriva em relação a x e passa o x para o outro lado. E ajuste para que ele fique igual a alguma parte da integral. Faça a substituição e em seguida você vai perceber que ela é uma integral imediata da tabela. Se isso não acontecer, é porque alguma coisa não fechou na substituição. Aplica a regra da tabela, ajuste o que for preciso, depois devolva a variável x no problema. Ok? É sempre esses. Vamos lá, são 5 passos. Identifique a parte que vai chamar de u, derive e deixe o termo similar ao que está lá, dx. Faça a substituição na integral, aplique a regra na tabela, depois volte para a função original na variável x. Beleza, pessoal? Para essa parte de método da substituição, ficamos por aqui. No próximo vídeo, na continuação dessa aula de técnicas de integração, vamos para o método da integração por partes. Ok? Com relação a esse método, já temos exercício suficiente para fazer. Pega a listinha, já faça os exercícios para memorizar bem esse método aqui. E daqui a pouco nos veremos no método da integração por partes. Valeu!